Olá pessoal, hoje aqui no nosso canal nós vamos falar sobre juros compostos, que é uma matéria que está dentro da matemática financeira. Para começar então, os juros compostos, eles são recorrentes nas relações comerciais do nosso cotidiano, como por exemplo nas compras parceladas a longo prazo, nos investimentos, nos empréstimos e até mesmo no simples atraso de pagamento de contas. Para lidar com juros, então, pessoal, é importante dominar os fatores que influenciam o seu cálculo. Quais são os principais fatores que influenciam no cálculo de um juros compostos? Primeiro, nós precisamos entender o que é capital, taxa de juros, o tempo, também é um fator que vai influenciar, e montante. O montante nada mais é que a soma dos juros com o capital aplicado. Mas então, para a gente começar, vamos definir aqui a diferença entre juros simples e juros compostos. Juros simples, ele é calculado sempre em cima do valor inicial, enquanto que a diferença entre juros simples e juros compostos é que nos juros compostos ele vai ser sempre calculado sempre o valor do exercício anterior, enquanto que o simples é calculado sobre o valor inicial. Os juros compostos é sempre calculado sobre o novo valor que nós vamos encontrando ao longo do cálculo. Por isso que aqui é calculado sempre sobre o valor do exercício anterior. E uma observação importante a se fazer é que o juros composto sempre terá um crescimento maior com o passar do tempo em comparação ao juros simples, já que ele é aplicado sempre em cima de um novo valor, diferente do juros simples, que é calculado sempre em cima do valor inicial. Então, vamos falar da fórmula para calcular juros compostos. Como eu disse para vocês, é importante reconhecer alguns termos, como capital, montante, taxa e tempo, porque eles vão ser importantes para nos ajudar, então é importante dominá-los. E a fórmula é essa, pessoal. Montante é igual capital vezes, abre parênteses, 1 mais I elevado a T, onde M, é o montante, o C é o capital, que eu não escrevi aqui, mas é o capital inicial, que é o que a gente coloca no início. E aqui é a taxa e o T é o tempo. Uma coisa importante que quando nós formos calcular, é importante lembrar que o tempo ele vai sempre depender da taxa. Se a taxa, se o exercício disser que a taxa é de 3% aplicado ao mês, então o tempo ele vai ter que ser calculado em meses. Se é 3% ao ano, então o tempo, nós vamos ter que estar calculando o tempo em anos. Então é importante essa observação. Então vamos fazer agora um exemplo para a gente conseguir aplicar a fórmula e entender melhor. Vamos lá. Suponha que você irá deixar um capital, olha aqui o primeiro termo, importante lembrar, importante dominar e conhecer, um capital de R$1.000 aplicado na poupança durante um ano, ou seja, um ano, 12 meses. Considere ainda que a taxa, olha aqui, taxa de rentabilidade, a taxa, seja de 0,3% ao mês. Lembrando que eu falei para vocês, o tempo ele vai depender de como a taxa é aplicada, Se a taxa aqui está sendo aplicada ao mês, o nosso tempo vai ter que ser calculado ao mês também. Quanto você terá na poupança após um ano? Então tá, pessoal, para começar, eu quero mostrar para vocês a gente aplicando os juros compostos, ainda sem colocar direto na fórmula, mas vamos começar aqui, Ao fim do primeiro mês, você terá. Como que nós vamos calcular quando passar um mês, se a taxa é aplicada 0,3% ao mês? Aqui eu coloquei a fórmula do lado porque a gente pode usar ela, nós vamos usá-la. Mas eu ainda não vou calcular um ano completo. Vou mostrar para vocês como os juros compostos ele vai sendo aplicado. Então tá, ao final do primeiro mês, nós vamos ter a taxa aplicada, 0,3% ao mês. Então, substituindo na fórmula, o montante vai ser igual capital, que é 1.000, vezes 1 mais, aqui pessoal, eu coloquei 0,003, porque não é 0,3%? 0,3% é 0,3 dividido por 100. Então, 0,003. Você tem que dividir. Você pode colocar em fração aqui também, mas é melhor dividir e deixar assim.
porque se você colocar em fração, você vai ter que resolver aqui número misto e tudo mais. Então, a gente já divide. Elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque, primeiro, passou somente um mês. Então, 1, né, que é o nosso tempo. E a taxa, ela só está sendo aplicada uma vez ainda, porque só passou o primeiro mês. E ela é aplicada ao mês. Então, ela vai ser aplicada aqui primeiro somente uma vez, porque nós temos um mês. Por isso, aqui elevado a 1. Então, nós vamos ter 1.000 vezes 1 mais 0,003 vai dar 1,003. Elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, multiplicando, 1.000 vezes 1,003 vai dar R$ 1.003. Então, ao passar um mês e a taxa ser aplicada no nosso capital inicial, que era de R$ 1.000, quando passar um mês, a poupança já vai ter R$ 1.003. Então, deu para vocês entenderem aqui? A taxa está sendo aplicada somente uma vez, né? Ó, multiplicamos somente uma vez, porque só passou um mês. E ela está sendo elevada a 1, que é o nosso tempo. Nosso tempo nós estamos calculando em meses, então passou um mês. E agora, se passar o segundo mês? Quando passar o segundo mês, pessoal, o rendimento, né, a nossa taxa, ela será em cima dos R$ 1.003, que foi o que eu disse para vocês lá no início. Esse é o diferencial dos juros compostos. Ele é aplicado em cima do nosso novo valor que nós encontramos, ou o valor anterior. Então, você terá aproximadamente, montante é igual o capital inicial vezes a taxa, né, a nossa taxa aqui, vezes a taxa novamente. Por quê? Porque aqui essa multiplicação nós já sabemos, vai dar R$ 1.003, e aí a nossa taxa vai ser aplicada novamente, só que aí vai ser aplicada sobre o R$ 1.003, que é o nosso valor anterior. E nós podemos reescrever isso, né, sendo 1.000 vezes 1 mais 0,003 ao quadrado. Porque se ele está aparecendo aqui duas vezes, né, nós podemos elevar ao quadrado. E aí, pessoal, que entra também a questão do tempo. O nosso tempo aqui, o t, vai ser igual a 2, porque passaram 2 meses. E aí, ele vai estar elevado a 2. Então, ó, está sendo elevado a 2, que é o nosso tempo. Por isso que nós elevamos. Por isso que aqui, ó, a fórmula, aqui eu coloquei n, pessoal, mas é t, né? Por isso que o t, é importante a gente entender como ele funciona. Nesse caso, o t vai ser igual a 2. Por isso, está sendo elevado ao quadrado. Então, resolvendo, né, m vai ser igual a 1.000 vezes 1,003 ao quadrado, e essa multiplicação vai dar R$ 1.006,01, né, aproximadamente. Então, na poupança já vai ter um novo valor ao passar o segundo mês. E quando passar o terceiro mês, nós teremos aproximadamente quanto? A taxa agora vai ser aplicada lá nos R$ 1.006,01. Então, usando a fórmula, o montante será igual a 1.000 vezes a taxa vezes a taxa de novo, que vai ser a taxa 3 vezes, porque passaram-se 3 meses. Então, reescrevendo isso, nós podemos colocar 1.000 vezes 1 mais 0,003 ao cubo, porque a taxa está sendo aplicada 3 vezes, né? E o t agora é igual a 3. E resolvendo essa multiplicação, nós vamos ter 1.000 vezes 1,003 ao cubo, que ao resolver vai dar R$ 1.009,03. Mas agora vamos para o finalmente. Seguindo então esse raciocínio, pessoal, que eu mostrei para vocês, de que o tempo, né, vocês viram, o tempo, ele é a taxa sendo aplicada naquela quantidade. E ela está sendo aplicada sempre em cima do novo valor. Então, ao final de um ano, quanto nós teremos aproximadamente? Usando a fórmula, então, vamos substituir os valores. O montante é igual ao capital R$ 1.000, vezes 1 mais a taxa, e agora elevado a 12. Mas por que é elevado a 12? Eu não vou fazer um de cada vez igual a gente estava fazendo lá no início até chegar a 12, né, pessoal? Porque senão vai demandar muito tempo calcular isso tudo. Então, nós vamos elevar a 12. Por que 12? Porque ao final de um ano, quantos meses se passaram? 12 meses, até porque um ano tem 12 meses. Então, o nosso t vai ter que ser igual a 12. Por que o t aqui não vai ser igual a 1, já que é um ano?
Porque lembra que eu falei para vocês, o nosso tempo ele vai estar diretamente ligado à taxa. Se a taxa está sendo aplicada ao mês, o nosso tempo vai ter que ser calculado em mês. Por isso que nós vamos levar a 12, porque 12 meses é um ano. E o exercício está pedindo um ano, mas nós temos que calcular em meses. Então, resolvendo aqui, m será igual a 1.000 vezes 1,003 elevado a 12. E resolvendo isso, pessoal, nós vamos encontrar aproximadamente R$ 1.036,60. Ou seja, a poupança, né, do nosso exercício lá ao final de um ano, a gente colocou na poupança R$ 1.000, ao passar de um ano, na poupança já vai ter R$ 1.036,60. Então, para terminar, vamos fazer uma recapitulação, né? Esses aqui são os principais termos dos juros compostos. E aqui no nosso exercício, o capital foi de R$ 1.000, né? C igual a R$ 1.000. O M de montante, que é o valor final, né? Tipo um valor final que nós encontramos na nossa poupança, foi de R$ 1.036,60. A nossa taxa, o I foi igual a 0,3% ao mês. E o nosso tempo, então, foi de 12 meses. Meses porque ele tem que estar igual à taxa, né? Como eu disse para vocês. Então, pessoal, note que os juros do mês seguinte sempre é aplicado sobre os juros do mês anterior. Lembra que eu mostrei para vocês, né, no último slide, que no final os juros ele está sempre sendo aplicado ao valor anterior, né, do mês anterior. Sendo assim, o que nós temos é uma aplicação de juros sobre juros, que é mais conhecido como juros compostos, cuja fórmula é essa aqui, pessoal, que é importante vocês lembrarem. M é igual C vezes 1 mais I elevado a T. M, montante, C é o capital, o I é a taxa que o exercício te dá e T é o tempo. Lembrando que o tempo, ele depende de como a taxa está, né? Se a taxa está por mês, o tempo também tem que ser calculado em mês, como foi aqui no nosso exercício. Então, pessoal, por hoje é só. E eu vou deixar no link da descrição um material que eu utilizei para resolver esse exercício, né? Que tem esse exercício, que é um material voltado para matemática financeira, muito bom, desenvolvido pelos professores do nosso canal. Então, caso você queira utilizar o material para estudar e se aprofundar em matemática financeira, o link vai estar aqui na descrição.